Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos, Mundial Espírita. Que Jesus continue nos abençoando nesse momento. É uma alegria muito grande para nós estarmos aqui novamente. Eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Primeiramente a Deus, esse Pai de infinita bondade que nos proporciona novas oportunidades na nossa vida. A Jesus, esse Mestre condicional de todas as horas, que está presente, mudando os nossos sentimentos, ajustando as nossas emoções e dando serenidade para o nosso caminhar. Nosso agradecimento a essa casa, pelas oportunidades concedidas e pelos relevantes serviços prestados ao Cristo. Queria agradecer a presença de todos vocês. Queria agradecer a presença dos meus companheiros lá do Agostinho, que estão presentes. Gostaria de dizer que amo vocês, tá? E agradecer a USE, a União das Sociedades Espíritas de Americana, Nova Odessa e Sumaré, que nos proporciona também essa atividade. Hoje nós estamos aqui a convite da USE, que está no trabalho para essa organização. Nós gostaríamos de falar a vocês que esse tema, Cabarchuta, o bandeirante do Espiritismo, eu acredito que muitas pessoas que são novas na doutrina, que estão chegando agora, assimilando esses conhecimentos, ensinamentos, pode ser que não tenha nem visto falar em Cabarchuta. Mas é necessário, por quê? Quando nós começarmos realmente a adentrar aos liames da doutrina, a esses conhecimentos, com certeza, automaticamente, nós ouviremos falar de Cabarchuta. Esse espírito que organizou o Espiritismo aqui, principalmente no estado de São Paulo, me ajudou no Brasil e ajudou também no mundo. Então, e conviveu pertinho de nós por 2 anos, aqui em Piracicaba. Então, vale a pena nós passarmos uma mensagem hoje falando da vida desse homem, falando da vida desse espírito que habitou o corpo de carne do Senhor Cabarchuta, porque falar de Cabarchuta é como se nós estivéssemos falando de Jesus. Porque foi um espírito, um homem, que no corpo de carne vivenciou a plenitude dos ensinamentos de Jesus. Então, que Jesus nos abençoe mais uma vez e sempre. Jesus disse um dia, vós que me amais, guardai os meus ensinamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode ver, porque ainda não o compreende. Jesus, quando ele pronunciou essas palavras, ele tinha plena consciência de que os habitantes da orbe terrestre, os habitantes da Terra, teria dificuldades extremas para o caminhar na jornada terrestre. E ele prometeu a nós um outro Consolador. E prometeu também que espíritos de altíssima elevação habitaria a Terra, tanto no campo da ciência, no campo da filosofia e no campo da religião. E o amparo divino não nos faltou em épocas nenhuma. Sempre nós tivemos homens, espíritos encarnados, habitando o corpo de carne, tanto no campo da ciência, tanto no campo da filosofia, como no campo da religião. No campo da ciência, nós tivemos alguns homens, alguns espíritos que vieram aqui, como Albert Einstein, Galileu Galilei, Darwin, tantos outros que passaram a tecnologia da natureza, das coisas materiais, para que nós pudéssemos caminhar. No campo da filosofia, pensadores, também como São Tomás de Aquino, Aristóteles, René Descartes, Karl Marx e tantos outros pensadores que desenvolveram os raciocínios para que nós também pudéssemos assimilar esses pensamentos e essas filosofias. No campo religioso, no campo espiritual, nós tivemos também grandes nomes que passaram pela terra, grandes homens como Martinho Lutero, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, tantos outros. Nas rotas espíritas nós tivemos alguns líderes, algumas lideranças espirituais, como o Dr. Bezerra de Menezes, o próprio Allan Kardec, Leon Denis, Manuel Filomeno de Miranda,
relevantes trabalhos prestados no campo da mediunidade. Tivemos também Dona Aparecida, que eu acho que aqui ninguém viu falar nela, muito pouca gente deve ter ouvido falar, que no anonimato cuidava daquelas vítimas do fogo selvagem no Hospital de Uberaba. Nós até comentamos aqui, né, Ricardo, uma vez. Então são lideranças espirituais, muitas vezes, que estão no anonimato, outros também colaborando com a ciência, né, com a filosofia, no anonimato. Isso são espíritos que vieram para ajudar a humanidade a caminhar. Talvez de esferas superiores, de sistemas estelares, de capela, que vieram aqui dar a sua contribuição. E por último, o nosso biografado na noite de hoje. O nosso querido irmão, tão perto de nós, que viveu na região de Araraquara, habitou ali aquela região circunscrita ali, Araraquara, Itápolis, Piracicaba. E esse homem foi para nós a grande coragem, né? Por isso que ele tem como o bandeirante do Espiritismo. Ele lutou ferrenhamente para a organização do Espiritismo, principalmente aqui no estado de São Paulo. Só para enriquecer você, essa semana a Bandeirantes passou uma série de reportagens que ela fez na casa de Davi, em São Paulo. Casa Fogo Selvagem, né? Tem muitos espíritos que ajudam. Eu cheguei a conhecer lá. É sofrido. Eu estive lá pessoalmente 2 vezes. É sofrido. Graças a Deus que essas doenças, né, já tiveram suas retificações, mas outras vieram, né? Então a assistência espiritual está sempre precisando. Então nós falamos hoje de Karma Chute. Por isso que eu digo que todos que não conheceram a trajetória desse espírito, um dia que intermear na doutrina espírita, atingirem certa convicção, com certeza teremos esses homens, né, esses espíritos como referência. Bom, gente, corria o ano de 1868, exatamente quando o Brasil, né, se envolvia numa história, num episódio, né, que a história denominou como a Guerra do Paraguai. O jovem casal, Antero de Souza Chuto e a jovem meiga, senhorita Rita Tavares de Souza Chuto, residentes da cidade do Rio de Janeiro, capital do Império naquela época, mais precisamente, né, na rua do Ouvidor, no dia 22 de setembro, né, de 1868, ia nascer o seu primeiro filho. O menino levou o nome de Carlos de Souza Chuto. Apesar dos horrores da guerra, da situação complicada da época, não era raro ver a jovem mãe, Rita, passeando com seu filho entre o pacato, tímido, mas promissor comércio ali da cidade do Rio de Janeiro. Seu pai, filho de fazendeiro catarinense, negociante, comerciante, abastado financeiramente, não poupava esforços em gastar toda a fortuna ali nos cassinos fluminenses. A religião católica, que era a religião da família, preenchia a vida monótona da jovem Rita, que amava intensamente o marido e esperava pacientemente, esperava resignadamente a volta do seu marido às altas horas da madrugada, porque levava uma vida de exteriorização, de vícios, de jogos, e muitas vezes acabava com tudo que tinha dentro de casa, nos jogos e nos vícios. Mas ela amava intensamente e compreendia aquela situação. Essa vida desregrada, essa vida de exteriorizações, não demoraria muito para que a desencarnação precoce o levaria seu Antero rapidamente ao túmulo. Apesar da família comemorar a chegada de mais um filho, o menino não sobreviveu mais 4 anos, apenas 4 anos de idade. O menino Caibar, com 10 anos de idade, acaba ficando órfão de pai e de mãe. Seu pai adoeceu, uma doença naquela época, mal súbito, né? E aos 33 anos de idade desencarna, no dia 24 de abril de 1878. E sua mãe no dia 12 de setembro do mesmo ano. O menino com 10 anos acabou ficando órfão de pai e mãe. Morto o pai, morto a mãe, entre aspas,
o menino foi morar com o seu avô, o seu Henrique de Souza Schuttel, também abastado financeiramente, que logo o matriculou com 10 anos de idade no Colégio Imperial Dom Pedro II. Mas a vida ríspida do colégio, cheio de disciplinas, não preenchia a hiperatividade daquele jovem, que estudou 2 anos, quase 3 anos, e abandonou o colégio. Seu avô o colocou para trabalhar numa farmácia, que tem uma rede até hoje, Granado, no Rio de Janeiro, para que ele pudesse aprender com apenas 14 anos a profissão de prático, aprendiz de prático de farmácia. E ele não demorou muito tempo para a sua especialização. Ele teve um aproveitamento espetacular como prático de farmácia. Mas, por volta de 1800, 1805, 1900, a cidade do Rio de Janeiro já contava com seus 800 mil habitantes. E a cidade oferecia aos jovens da época a exteriorização, a vida na praia, os jogos, rodinhas de músicas, de conversações na beira da praia. E o jovem, com 14, 15 anos, trazendo herança herdada de seu pai, de vícios, de práticas exteriores, acabou se envolvendo nessa situação e muitas vezes saía para as noites e regressava simplesmente na hora de ir para o trabalho, levando uma vida que logo veio a enfermidade. Muito jovem, ele se tornou um jovem debilitado e anêmico porque não comia, bebia e só jogava. E essa vida causava uma maceração no seu corpo físico. Chegou numa situação que o jovem, com 16 anos, 15, 16 anos, precisou procurar um médico. Pronto o diagnóstico médico, o médico chama ele para uma conversa reservada muito séria. Falou: olha aqui, meu jovem, ou você para com essa vida, saia já do Rio de Janeiro, ou pode encomendar o seu túmulo. Foi muito forte a recomendação médica diante daquele diagnóstico de grave enfermidade que assolava a vida daquele jovem. Preocupado com a situação, assustado, o menino, no outro dia, vai na farmácia onde ele trabalhava, perde as contas, abandona o emprego, vai para casa, conversa com o seu tio, faz um pequeno baú, coloca debaixo do braço e ruma para a estação ferroviária Dom Pedro II, para a linha ferroviária. Chegando na estação ferroviária, o jovem, observa o mapa ferroviário Rio-São Paulo e viu lá no mapa Araraquara, final da linha férrea. Ele pensou: é para lá que eu vou. Pegou o trem, fez uma pequena baldeação em São Paulo, abandonou tudo no Rio de Janeiro. Em 2 dias ele se via numa cidade que ele jamais imaginava pisar, cidade de Araraquara. Chegando em Araraquara sozinho, arrumou um lugar para ficar. O jovem procurou com pessoas, com alguns amigos que ele fez, aonde que se estabelecia a maior farmácia da cidade. Indicaram para que ele procurasse a farmácia Moura, de propriedade do senhor João Batista Raia. João Batista Raia, esse nome é conhecido, não é? Simplesmente o fundador das redes de drogaria Droga Raia. Eu não estou fazendo propaganda porque todo mundo sabe que em cada esquina tem uma Droga Raia hoje, né? Então o senhor João Batista Moura, fundador da farmácia Droga Raia, o empregou e lá ele teve um grande aperfeiçoamento como técnico, como prático em farmácia, e daí ele trabalhou por quase 3 anos. Ele teve também uma rápida passagem aqui por Piracicaba, onde aqui em Piracicaba ele ficou por quase 1 ano, quase 2 anos também, quando ele se empregou em uma farmácia aqui também, chamada Farmácia Neves, muito conhecida na cidade de Piracicaba. Os antigos devem lembrar dessa farmácia. Essa farmácia era de propriedade de um senhor chamado Samuel de Castro Neves, irmão do primeiro tabelião de Piracicaba, senhor José de Castro Neves, que tinha já grande conhecimento de espiritismo. Então a coisa começou a se fechar. Ele saiu do Rio de Janeiro, numa situação desesperadora, que não poderia ficar, porque um espírito que vem com grande missão, quando ele não quer, ele é encaminhado. Eu acredito que essa vida de Caiberchute para Araraquara e depois Matão foi como se fosse uma reencarnação compulsória. Você precisa ir e acabou, não vai ficar aqui e pronto.
É assim que acontece, né, com as nossas reencarnações, a gente não aproveita elas como deveria aproveitar. Então, em Piracicaba, ele conheceu esses homens que começaram a dar um grande impulso, já grandes conhecimentos, né, do Espiritismo, mas ele retorna de novo para Araraquara. Chegando em Araraquara, ele volta em Araraquara e lá ele compra um pequeno sítio, onde, como prático de farmácia, ele foi muito útil lá em Araraquara no combate à epidemia de febre amarela naquele ano. Mas lá ele conhece também Maria Elvira Mariquinhas. Mariquinhas, uma jovem de Itápolis, moradora de Itápolis, que tinha uma vida complicada, mal falada pela população, mas foi exatamente Maria Elvira da Silva, que era chamada carinhosamente por Mariquinhas, que seria o grande esteio, a grande retaguarda desse espírito na sua grande missão, né, no Espiritismo. Ele casa-se com ela e ela se tornou a mola mestra, a mola propulsora para a sua missão. Antes de se fixar residência em Matão, ele tem uma breve passagem por Itápolis. E lá em Itápolis, trabalhando em Itápolis, ele conhece um homem muito importante na sua vida. Um senhor chamado João Rosa e Silva, que era assinante dos exemplares da revista O Reformador, o fundador da revista na época de Bezerra de Menezes, Augusto Elias da Silva, que é o nosso patrono do nosso centro espírita lá no Parque da Liberdade, o Augustinho. Esse homem assinava esses exemplares e ele recebia e passava para Caio Baixuto, com grande amizade, e assim ele foi aos poucos, e depois também ele começou a passar obras de Allan Kardec, e também obras de Bezerra de Menezes. Começava-se o nosso bandeirante já a se impregnar. Matão, na época de 1800, de 1805 também, de 1890, antes de 1900, Matão era uma cidade, ainda um pequeno vilarejo, com todas as necessidades de desenvolvimento. E lá que o nosso bandeirante do Espiritismo, depois de sair de Itápolis, escolhe para aportar, para fincar suas bases. Matão foi promulgado de vilarejo, de vila a município, por um político bem influente na época, chamado Francisco Toledo Malta, que conseguiu, através de uma lei, promulgar a vila de Matão, bom senhor de Jesus do Matão, para a cidade de Matão, de vila a município. E foi assim que Caio Baixuto chegou na cidade, fixou uma pequena farmácia ali na cidade de Matão, no bairro, numa vila chamada Pedreira, e ali ele passou a ser um conceituado farmacêutico. E ali a sua fama começou a crescer, e ele começou a ficar muito preocupado com os destinos, com o desenvolvimento do seu município. E foi aonde que ele pegou uma popularidade tão grande que ele acabou sendo aclamado pelo povo, ele acabou sendo eleito pelo povo, primeiro intendente de município da cidade de Matão. O cargo corresponde ao cargo do prefeito nos dias de hoje. Então, Caio Baixuto, para quem não sabe, foi o primeiro prefeito da cidade de Matão. Mas ele conservava, herdado de sua mãe, os princípios da religião católica. E como prefeito, ele se viu a necessidade de erguer uma capela, de erguer uma pequena capela, juntamente com um amigo carpinteiro. Eles ergueram uma pequena capela, e ali o pároco, chamado Antônio Cesarino, vinha rezar missas 2 vezes por semana. Mas e a sua conversão para o Espiritismo, como que aconteceu? É interessante a gente frisar esses fatos, porque nós viemos de outros segmentos religiosos, praticamente todos nós. Se não foi nessa encarnação ou em outra, a gente vai passando. Nós estamos com esse evangelho debaixo do braço há 2000 anos, passando por tudo, né? E como que seria a sua conversão ao Espiritismo? O nosso biografado, Caio Baixuto, ele começou a sonhar com seus pais. Ele em sono, quem estuda a mediunidade, os médicos sabem do que eu estou falando. Muitas vezes o espírito se desprende do corpo e vai até a localidade se encontrar com entes queridos. E com o nosso biografado, com o nosso candidato, né, a bandeirante do Espiritismo, não foi diferente.
Através do sono, ele entrava em contato com seus pais que vinham lhe dar conselhos. E essa notícia tinha que chegar a quem? Ao pároco da cidade. Imagina a situação. Ele foi falar com o pároco que estava tendo esses fenômenos, acontecendo isso com ele. O padre deu um carreirão nele. Ele falou, olha, Carvalho, pelo amor de Deus, para de mexer com o alma do mundo, com o mundo, que esse negócio não dá certo. Mas, ele começou a pesquisar, recebendo esses materiais do amigo João Rosa Silva de Tápolis, estudando a obra do Livro dos Espíritos, o Evangelho, as obras complementares, estudando Bezerra de Menezes, um espírito que tem com a missão de organizar uma determinada doutrina, de ser o compilador de novos ideais, de ideais nobres, ele teria que enfrentar. E ali ele passou a participar, a frequentar algumas reuniões espíritas. Ele tinha dois amigos, um chamado Quintiliano José Alves e outro Calixto Prado. Esses dois amigos praticavam o espiritismo na sua casa, faziam sessões espíritas de tictologia. Tictologia, me ajuda, cara? É isso mesmo? Tictologia. Seria essas reuniões onde as sessões espíritas seriam as respostas através de pancadas. Mais ou menos lá atrás, como nas mesas tirantes, né? Também era reunião de tictologias. E esses amigos, participando de reuniões, ali ele acabava de entender. Ele acabava de concluir a sua adesão ao espiritismo. Mas o que falaram os amigos? Como enfrentar uma cidade praticamente católica? As lutas seriam intensas, os confrontos seriam inevitáveis. E o primeiro confronto que ele teve, a primeira polêmica, foi justamente com o padre Cesarino, prefeito. Era uma capela, traz o padre para rezar missa, um pouco fala que é espírita. Eu já vi a situação que o senhor me enfrentou. E o padre Cesarino mandou um recado para ele. Falou, olha Carvalho, vou sair de Araraquara, vou ir para Matão, a gente vai acertar nossas contas. E ele ficou super preocupado. Ele comentava com o Mariquinha, eu acho que ele vai vir me matar, porque ele andava armado com espingarda, porque viajava de troller naquela época, não tinha carro, não tinha nada, era troller meio longo de animal, né? E ele falou, acho que ele vai vir aqui para matar, porque ele anda com espingarda. Aí, 15 dias depois dessa notícia, ele está lá na casa dele, junto com a esposa, e o padre Cesarino lá fora. Chuto, seu chuto. Ele falou, Mariquinha, se prepare que aí vem chumbo grosso. O padre Cesarino está aí fora. E ele falou que ele vinha acertar as contas comigo. Mas aí ele saiu, abriu a porta, lendo engano. O padre tinha parado para caçar na beira da estrada, tinha se sentado e pediu para que ele fizesse um curativo. E acabaram tendo ali uma conversa amistosamente. Nem tão amistosa, mas menos grave do que poderia se supor, porque naquela época essa questão religiosa era muito séria, era muito grave, né? Se hoje nós temos a facilidade, hoje podemos falar de peito aberto, que nós somos espíritas, naquela época nem tanto, era muito obstáculo, era muita ignorância, na verdade. Hoje, qualquer religioso, nós temos que entender a religião dos outros e os outros têm que entender as nossas. Na verdade, não tem briga mais por causa. Existe uma briga talvez um pouquinho mais fria, né? Mas não daquela maneira. Fincando as suas bases nesses conhecimentos, o nosso biografado precisaria formalizar. Ele precisaria, para as suas atuações no campo doutrinário, no campo da doutrina espírita, ele teria que reunir pessoas. E foi aonde que no dia 15 de julho de 1905, ele funda o primeiro centro espírita do estado de São Paulo. As informações que nós temos que foi o primeiro, mas pode ser que tem em outras cidades, mas se fala, esses nossos dois amigos, né, pesquisadores, Antônio Carvalho Monteiro e Wilson Garcia, eles que escreveram essa obra, né, eles comentam que com certeza foi o primeiro centro espírita já com caráter jurídico, já com diretoria, com tudo do estado de São Paulo. O Cabachuta, ele usa a própria sala da casa dele para fundar a casa espírita com o nome Amantes da Pobreza, que mais tarde se tornaria o jornal O Clarim. A fundação desse centro espírita gerou uma reviravolta na cidade, porque o padre daquela época,
que já ministrava missas na paróquia, chamava João Batista Vanesse, e ele foi o grande opositor do Centro Espírita. Criou-se até um movimento um dia que, durante a preleção de Kleber Schutter, ele se deslocou com um grupo de fiéis para fechar o centro. Mas com a intervenção da espiritualidade e por intervenção de um advogado que morava nos arredores ali, graças a Deus, a entidade não foi fechada. E Kleber Schutter continuava lá dentro, com o público dele, indiferente, fazendo suas belas preleções, né, do Espiritismo. Mas ele não estava contente. Ele achava que a doutrina espírita precisava atingir novos rumos. Um mês, parece que 15 dias a um mês, ele acaba fundando um jornal. Ele acaba fundando o jornal O Clarim. Esse jornal O Clarim, acho que até aqui vem, ainda circula até hoje em todas as casas espíritas, em todo o estado de São Paulo. Então ele funda, depois da Casa Espírita, o jornal O Clarim. No começo, a Igreja Católica achava que era apenas motivo de oposição, mas não. Quem achava essa situação estava redondamente enganado. Ele tinha realmente fincado as bases do novo ideal que ele abraçava. Né? Novos horizontes, vislumbrava, né, a vida, vislumbrava a vida desse homem, que teria agora que propagar em todos os cantos a doutrina consoladora dos Espíritos. E os amigos? E a sua convivência na sociedade? Como que seria? Ele não importava. Ele, a partir daquele momento, ele saía das algemas, né, das amarras da ignorância do imobilismo e da contemplação, para propagar por todos os cantos a doutrina consoladora, a doutrina dos Espíritos. Kleber Schutter, ele, além de uma grande mediunidade pura, um grande estudioso da doutrina espírita, João José de Aguiar, um amigo que trabalhava pelo centro, falava assim: Kleber Schutter, ele é disciplinador, mas ele é boníssimo. Tinha um coração, ele era amigo dos sofredores, ele fundou um hospital de caridade ali nos próprios arredores do centro. Eu tive lá em Matão, e se a gente for, a gente fica abismado de ver o tamanho. Vai ter que ele deixou ali com todas as obras assistenciais, que funciona muita coisa ali ainda até hoje. Então ele fundou, no fundo da sua própria casa, um hospital de caridade, onde ali ele prestou um grande serviço, onde ele recolhia os doentes, né, os pobres, os protegidos, pessoas doentes que não tinham como pagar. Na sua farmácia ele enviava as receitas. Se a pessoa tinha dinheiro, pagava, levava. Se não tinha dinheiro, levava a mesma coisa. Ele analisava a situação. Então ele era boníssimo, ele era muito querido pelas crianças, ele era grande protetor dos animais, se preocupava demais com os animais. Ele era um espírito realmente preparado. Fundou em sua própria casa e deixou aos cuidados de sua esposa, Dona Mariquinhas, um albergue, onde ele pegava todos aqueles velhinhos da região, da cidade, protegidos da rua, e ele tinha leite para 15 pessoas. Essas pessoas tomavam café da manhã, dormia, jantava e almoçava. E ele abraçava um por um. Está satisfeito? Comeu bem? Está com fome? Ele era simplesmente um espírito que vivia, ele sofria com o sofrimento, né, de seu semelhante, o nosso biografado. Então, mas ainda, Kleber Schutter começou a fazer programas, né, em rádios, colunas em jornais. A cada 15 dias ele escrevia os exemplares, né, do jornal Clarim, mas ele tinha uma coisa com ele, que ele achava que o jornal Clarim era matérias para um público mais simples, né, para aquelas pessoas mais pobres. E ele queria que o Espiritismo chegasse aos grandes intelectuais da época. Aí foi aonde que, no dia 15 de julho de 1925, ele já tinha escrito vários livros, já trabalhava intensamente nessa unificação do Espiritismo. Ele lança uma revista muito importante, gente. Essa revista aqui, até hoje nós temos, as casas recebem, essa revista que começou a complementar o jornal Clarim, porque o Clarim era muito usado nas épocas de Natal, época de finado.
onde se evidenciava mais a espiritualidade. Mas era um público, esse jornal começou a circular em todo o estado de São Paulo, mas atingiu um público mais simples, mais humilde, né? E ele gostaria muito que o espiritismo chegasse às mentes mais abastadas intelectualmente. Foi aonde que ele funda a Revista Internacional do Espiritismo. Então, nós tivemos lá na editora, há 2 anos atrás, a gente conheceu todas as máquinas, super modernas, tudo moderno hoje, mas quem for em Matão, tem o Museu Kaiberschutt. Está lá as primeiras impressoras que ele usava, está a cama de Kaiberschutt, ali do dia intacta, os ternos que ele usava, as gravatas, tudo que ele usava, está tudo no quarto intacto. A gente não pode pôr mão, tem a citação, as obras, ele escreveu 23 livros, né, espíritas, livros muito importantes, como o Espiritismo, o Cristianismo, as parábolas de Jesus, Deus castiga. Então foram obras que estão aí até hoje também, ajudando, né, no nosso conhecimento. E ele funda essa revista Internacional do Espiritismo, e essa revista começa a ser distribuída em todo o país e também em alguns países do mundo. E até hoje existe esse trabalho na editora O Clarim, que faz e confecciona essa revista, e nós, é só assinar o papel, ligar lá, assinar, que eles começam a mandar a revista para o centro. São matérias importantes de muitos colaboradores, né? Um deles, Orson Capim Carrara, lá, né? Também é um dos grandes colaboradores. Nós temos lá o grande colaborador espírita naquela região, Valentim Fernandes, que um dia se deu a oportunidade de trazer aqui na Fraternidade um dia, conversar com o Ricardo, né, cara? E ele foi um grande trabalhador também da revista, da editora Clarim, e hoje ele é um grande trabalhador lá na região de Araraquara, de São Carlos, fazendo palestras e também trabalhando na edificação, com as bases ficadas, né, em cima desse espírito bispo que foi o senhor Kaiberschutt. Ele participou de vários projetos, conferências radiofônicas, debates em regiões e cidades. Ele participou também do empreendimento chamado Proleigos, inibindo a universalidade da Igreja Católica, porque naquela época se criaram uma lei para a Igreja Católica ser uma religião única, naquela época, e ele também trabalhou muito nesse projeto do Proleigos, onde existia a liberdade, né, de pensamento religioso, manteve-se a liberdade de pensamento religioso. Então ele foi muito importante. Quando a gente fala, né, que ele foi o bandeirante do Espiritismo, ele chegou numa cidade, foi prefeito, abriu uma farmácia e começou ali a desenvolver as suas aptidões, como esse grande missionário que vivia na sua plenitude, né, os ensinamentos de Jesus. Então falar mais o quê? De uma alma de escopo como essa. Teríamos a noite inteira assuntos para falar. Não vamos nem falar das obras, mas como o Senhor havia mandado ele na terra a providência divina como empréstimo, com certeza eu reclamaria de volta. E ele viveu 76 anos. Uma longa vida de trabalho, de ajuda, de amor ao próximo, escritor, jornalista, grande mediunidade de cura, ótimo marido, ótimo esposo e o grande líder, né, espiritual do seu tempo também, assim como o Dr. Bezerra de Menezes. Mas no dia 13 de janeiro de 1938, o nosso lidador cai em queda. Ele fica doente, seu coração dá os primeiros sinais de fadiga e ele vivia aos cuidados de uma amiga, uma seguidora de todos os tempos, Dona Antonina Perche, muito importante. Ele teve muitas pessoas, ele teve muitos discípulos que foram muito importantes na sua missão. Não tenho como citar o nome de tantos, né? Mas Antonina Perche foi aquela que acompanhou os seus últimos e derradeiros dias, né, de vida nessa existência. Então, no dia 13 de janeiro, ele caiu em queda, seu coração começou a enfraquecer. E no dia 30 de janeiro de 1938, ele parte da pátria espiritual. Antes do seu passamento, antes do seu desencarne, ele fez uma revelação a Antonina Perche muito séria. Ele falou que ele não poderia desencarnar sem falar para ela o que ele tinha que falar. Ele não teria tido a coragem de falar para ninguém. Ele disse um dia: Antonina, eu vi Jesus.
eu estive ao lado do Cristo. Antonina Perk ficou atônita diante de tal situação, mas ela imaginou: que argumentos eu teria para duvidar de uma alma dessa? De um homem que cultivou em sua vida ideais nobres, vivendo a essência dos ensinamentos de Jesus. Como que ela poderia duvidar de suas palavras? E ela acreditou. Ele disse que não poderia desencarnar sem renotar esse fato, que um dia ele esteve na presença do Cristo. E todos nós, gente, todos nós, se nós lutarmos por ideais nobres, se nós assimilarmos os ensinamentos desse Consolador, dessa doutrina maravilhosa, todos nós, com certeza, nós estaremos vivendo essa atmosfera e também poderemos. Quem sabe? Nessa encarnação foi dado para nós a grande oportunidade hoje de estarmos diante de tal conhecimento, desses ideais tão nobres. Por que ele não seria exclusivo? Eurípides de Barcelona, esses grandes espíritos tiveram esse relacionamento com esse nosso irmão maior. E todos nós, com certeza, diante da nossa simplicidade, diante da nossa humildade, procurando ser amigo daqueles que não têm amigo, ser médico daqueles que não têm médico, né? Ser companheiro daqueles que não têm companhia, alimentando o corpo e a alma dos nossos irmãos em sofrimento, nessa grande humanidade que passa por aflições, que passa por sofrimentos, por decepções, por frustrações. Então nós poderemos também um dia relatar algo que esses grandes espíritos relataram. Eu estive na presença de Jesus. Sabe por quê que eu posso estar na presença de Jesus? Porque eu ajudei um pequenino, um irmão nosso da humanidade. E ele disse que quando nós estivéssemos fazendo um dos seus pequeninos, era ele que estivesse fazendo. Então todos nós temos essa condição. Seu desencarne aconteceu, seu passamento, no dia 30 de janeiro de 1938. Durante o seu velório, um fato extraordinário, onde todo o povo da cidade de Matão, da cidade vizinha, de todo o estado, se deslocaram para o seu sepultamento. Uma menina de 4 anos reclama que está com uma dor de dente. E o velório do Caberchute foi ali na própria localidade, no próprio centro, Amantes da Pobreza, em que ele havia fundado. Está lá até hoje intacto. O centro velho está lá até o novo. Esse centro velho está lá com as mesmas cadeiras, com as mesmas mesinhas, tudo certinho, está lá até hoje. E essa menina de 4 anos de idade reclama que está com dor de dente. E o Urbano de Assis Xavier, um médico conceituado naquela época, pega essa menina e leva na farmácia para dar um atendimento a essa menina. E na hora que ele está indo para a farmácia com a menina, ele é interpelado por João José de Aguiar, que trabalhava também como farmacêutico, junto com ele, que era também espírita. E ele fala: olha, você entende de farmácia, mas eu sou dentista, então deixa que eu cuido da menina. E eles foram os dois na farmácia para prestar atendimento, para aliviar a dor de dente dessa menina durante o velório, onde muitas pessoas pobres, né? Ele foi considerado o pai dos pobres, né, de Matão. E ele, então é natural que no seu velório aquelas pessoas mais simples ali estavam. E essa menina, recebendo atendimento na farmácia, de repente, João José de Aguiar começa a perceber alterações na voz de Urbano Xavier, o médico conceituado. E ele fala: João, vai chamar todos os meus amigos que estão ali no velório e traga para cá. Mas, senhor Urbano, é o Chuto que está falando. O próprio espírito do Caiba Chuto, no seu velório, deu comunicação, e ele pediu para que chamasse todos aqueles confrades, amigos de ideais que se encontravam naquele momento, e na farmácia eles fazem uma reunião. Caiba Chuto, incorporado, não gosto de falar muito essa palavra, mas é uma palavra mais fácil de entender. Incorporado, através do médium Urbano de Assis Xavier, faz uma bela comunicação de agradecimento e de despedida. Pediu que não era para fazer um túmulo de pedra de luxuoso, que ele queria tudo simples. E agradeceu a todos os amigos, todos aqueles que colaboraram na sua missão, na sua tarefa,
mas ele estava se despedindo. E ele disse assim: não quero ninguém triste, quero que a obra continue e só lhe peço uma coisa: na minha sepultura me coloque uma lápide com os dizeres: vivo, viverei, porque sou imortal. Essa foi uma reunião extraordinária mediúnica de um espírito já a morte para ele era uma dignidade ímpar, na verdade, né? Era simplesmente a devolução do corpo ao Criador, e a morte significava o sono do justo. Então aquele espírito não tinha mais nada a ver com aquele corpo que estava no velório, ele já estava alçando voo para outras esferas. E ali naquele momento, por isso que eu digo, gente, mediunidade, coisa séria. Quem trabalha na mediunidade com Jesus pode ser candidato a passar por situações que nem o nosso querido Urbano de Assis Xavier passou. Nessa hora, uma hora oportuna, o nosso biografado, esse espírito de escola, usa como instrumento o corpo desse médium para fazer os seus agradecimentos. Esse fato ficou marcado. Hoje, quem vai lá em Matão e conversa com aqueles amigos, com aqueles confrades, companheiros de Deus da cidade de Matão, eles relatam esse fato que realmente aconteceu. O espírito de Caio Aixudo deu comunicação com o seu próprio e pedindo que ele imortalizasse essa frase. Alguém aqui, mesmo que estão chegando hoje pela doutrina, pela segunda vez, tem dúvida de uma frase dessa? É difícil, né, a gente ter dúvida, né? Só um espírito mesmo de escola poderia passar. Viverei, porque sou imortal. E nós tivemos na cidade de Matão, eu gostaria de render os nossos agradecimentos, né, ao Valentim Fernandes, a todos os seus companheiros de trabalho, o Centro Espírita Allan Kardec. Nós tivemos citando o Centro Espírita Clarim. O Centro Espírita Clarim hoje ele é para mais ou menos 200 pessoas. Mas o Centro Espírita de Cabaxu está lá intacto. A editora funciona normalmente, onde ele deixou um quarteirão ali. A farmácia que ele abriu, está lá a parede, conservar a parede de fora, está lá ainda a farmácia com PH, está lá escrito por ele, é calçado. Nós tivemos alguns companheiros com Marisa que nós tivemos lá. A gente viu isso aí e viu um quarteirão. E ele mantinha tudo isso com recurso do próprio bolso. O Caberchute não pegava nada de ninguém. O Caberchute, tudo que ele ganhava era em prol. Ele trabalhou mais ou menos como Bezerra de Menezes, né? Ele, do Barçanufo, foram espíritos que vieram realmente para entender a mensagem. Se os espíritas de todo o Brasil o reverencia como grande divulgador doutrinário do espiritismo, a pobreza de Matão, os pobres, as pessoas mais pobres de Matão, o reverencia como o pai dos pobres de Matão. Foi um desespero. O relato das pessoas que contam o sepultamento de Cabaxu foi um desespero. Lágrimas corriam no olho daquelas pessoas que estavam perdendo um pai, um grande líder e aquele que realmente cuidou de toda aquela região. Então, nossos agradecimentos, né? Os grandes espíritos não reclamam homenagem, tá? Tudo que nós falamos dos grandes espíritos, esses nomes importantes que nós falamos no dia de hoje, não é homenagem para nenhum deles, é simplesmente gratidão. E hoje é um tema um pouco difícil de falar, porque é biografia, talvez até cansa um pouco, mas hoje de manhã, falando com o Valentim por telefone, falei, Valentim, eu não sei nem como é que eu faço. Eu não sei nem se eu tenho, se eu sou habilitado para falar de uma alma dessa, de um espírito desse. Eu não sei, mas a alegria é muito grande de poder estudar e conhecer um pouquinho desses homens, como Bezerra de Menezes, Caio Aixudo, Eurico de Barçanufo, né? Temos muitos espíritos aí que deixaram realmente, eles aplanaram os caminhos, né? Para que hoje nós possamos. Sabe o que ele disse para mim? Ele falou, Valdecir, o sentimento vale mais que o dom da palavra. Eu não tem problema. Fala do nosso irmão lá, do nosso companheiro, não importa como. O importante é que você vai falar. Porque se nós quisermos hoje manter o espiritismo dentro das suas bases, dos seus trilhos,
nós temos que ter esses homens, esses baluartes, né, como referência. Porque senão a gente desvirtua. Porque naquela época era um pouco diferente. Hoje, talvez as nossas paixões, né, as nossas vaidades, né, o orgulho sempre tivemos, né? Estamos tentando diminuir, mas temos ainda. Mas naquela época não se tinha. Então pode ser que nós hoje, dando um pouquinho de ênfase lá para as nossas vaidades, nossas paixões, nós saímos um pouquinho fora desses ensinamentos. Então eu até falei hoje, fiz uma relato no Facebook, e tem muitas casas que não gostam de biografia. Fala assim, eu quero falar, não, mas fala do Evangelho. Mas falar de Cabachuta, falar do Evangelho. Pô, o Cabachuta, ele escolheu para viver com ele como companheira, uma mulher não falar, né? Ele lembrou daqueles ensinamentos, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Veja bem a situação, e foi essa mulher que ele escolheu para viver com ele, que cuidava lá dos velhinhos dele no asilo, que fazia comida, fora, as pessoas, os velhinhos chegavam lá, batiam na porta, 1 hora, 2 horas da manhã, não levantava, acolhia, colocava cobertor em cima dessas pessoas e fazia sopa quente para eles. Olha bem. É a passagem do Chico que lembra uma situação dessa. Uma filha de pessoas, né? E duas, que eram mal faladas na cidade, estavam lá no final. E o próprio pessoal era feio para elas. E Chico mandou, chama as duas lá. Para as duas melhores assistentes que ele teve lá no trabalho. Então nós começamos a imaginar que oportunidade que nós temos hoje de abraçar esse diálogo que eu fiz. E a gente tem que cultivar suas essências, para a gente não sair fora. Porque eu vi que debaixo da Nufo, o Caio Barchuta, eles eram